Graça e paz. Eu quero refletir com você sobre o que está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 7. Nos diz assim, o texto sagrado: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías aparece no cenário veterotestamentário entre os anos 700 e 680 a.C. Muito embora a sua palavra fosse dirigida à nação de Israel como um todo, o seu ministério concentrava-se no reino do sul, ou seja, em Judá, onde Sião era como a vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada, conforme o capítulo 1, versículo 8 do seu livro. Àquelas alturas, uma primeira leva de cativos do Reino do Norte, Samaria, havia sido levada pelos assírios ao exílio e também ao esquecimento, isto em 722 a.C. Os reis do sul, no entanto, ainda mantiveram a prosperidade e segurança do reino, mas apenas no ambiente político-econômico, pois a religião estava fadada ao fracasso. Apesar do culto, do ano litúrgico, das celebrações, das festas, o coração do povo estava longe do Senhor Deus. Isaías deixa isso muito claro ao registrar no capítulo 29, verso 13, o seguinte: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está circulando em nossas igrejas uma ilustração que pode nos ajudar a compreender melhor o nosso papel na missão de fazer com que Cristo não seja apenas conhecido das pessoas, mas acolhido por elas. Houve um incêndio, os bombeiros vieram apressados, ligaram as mangueiras, abriram as torneiras, mas em vez de água, saía apenas poeira. Isto simboliza a igreja que perdeu o evangelho puro da graça em Cristo Jesus e substituiu as doutrinas fundamentais do pecado e do perdão por conceitos humanos adaptados ao espírito da época. Houve outro incêndio. Havia água em profusão e os bombeiros gritavam: "Vamos apagar o fogo!" Mas não tinham mangueiras, nem os demais aparelhamentos necessários. Isto representa a igreja, que ainda que possua a verdade pura do Evangelho, não tem, contudo, um programa e estratégia para aplicá-los aos que ainda ardem nas chamas do pecado e da incredulidade. Houve mais um incêndio. Os bombeiros vieram perfeitamente equipados e havia rica quantidade de água. Mas ao invés de apagarem o fogo, sentaram-se tranquilamente ao lado do edifício em chamas para lancharem. É uma imagem daquela igreja que possui o evangelho inalterado, que estabeleceu um bom programa e estratégia, mas que não tem amor nem compaixão por aqueles que se encontram no caminho da perdição eterna. Quero lhe perguntar: quanto você daria para salvar o seu filho? Vamos considerar juntos a respeito da terceira atitude, a indiferença dos bombeiros para com a missão. Se um daqueles bombeiros soubesse que no prédio em chamas estivesse seu filho clamando por socorro, porventura não deixaria tudo para trás para salvá-lo? Quando diante do perigo, nomes que são familiares
começam a aparecer. Prontamente haverá uma mobilização para o resgate. Isaías proclamou sua mensagem como se o povo de Judá já estivesse no cativeiro, ou seja, no prédio em chamas, evento que só aconteceu dali a 100 anos. A lição para nós é que se não nos arrependermos da nossa indiferença e egoísmo, se não imprimirmos em nossos filhos e netos, pelas palavras e pelo testemunho, uma vida de adoração a Deus e não a celebração de um culto vazio, a necessidade ímpar da meditação bíblica e não o desprezo pelos mandamentos do Senhor, entre outros aspectos fundamentais da fé cristã, como a oração, a misericórdia, o amor, essa próxima geração, sim, inclui nossos filhos, netos, bisnetos, se tornará cativa de um mundo degenerado, engolida por suas ideologias demoníacas, anestesiada por conceitos que se degeneram na mais profunda escuridão espiritual. Nossa indiferença para com a missão, portanto, afeta diretamente o futuro de nossos filhos e filhas, netos e netas, da geração que está diante dos nossos olhos e das próximas que estão por vir. Se não investirmos em nossos filhos hoje, para que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, vamos perder as próximas gerações para as chamas da incredulidade, da indiferença e do pecado. Mais uma vez lhe pergunto: quanto você daria para salvar um filho, uma filha, um neto, uma bisneta? Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Então, por que muitos filhos e filhas encontram dificuldade em invocar o nome do Senhor? Por que a geração atual ostenta um coração tão insensível, a ponto de não compreender e crer nesta maravilhosa verdade? Qual a razão que impede nossos netos de emprestarem os seus ouvidos para ouvir a respeito do Deus que reina? O problema está em nós. Alex Kendrick expressou: se queremos que os nossos filhos nos ouçam, precisamos primeiro ganhar os seus corações. O sucesso deles depende disso. A vida deles vai mudar a partir disso. Até porque o conceito bíblico de sucesso é muito diferente do que a sociedade prega. Não vem das academias, de um excelente emprego, de uma família tradicional, dos troféus que possam acumular durante a vida. O sucesso vem pelo amor que demonstramos aos nossos filhos e às nossas filhas. Alguém disse que o oposto do amor é a indiferença e não o ódio. Você pode até estar me questionando, dizendo que você tem amado seu filho, sua filha. Mas então vamos fazer um pequeno teste. Você tem sido presente na vida dele ou dela, ou lhe tem dado presentes como se fossem suficientes para substituí-lo? O tempo que você passa com seu filho é tempo de qualidade ou seu temperamento explosivo, sua intransigência ou displicência acabam falando mais alto? Houve um momento em que a disciplina aplicada ultrapassou os limites da justiça? E quanto às duras críticas? Talvez seja algo pequeno para você, mas para ele ou para ela é o início de uma dor que poderá carregar pelo resto da sua existência. Ou no caso de mais filhos, o favoritismo pode ser outro fator prejudicial. Por fim,
as falsas expectativas, ou seja, algo que você prometeu e não cumpriu. Talvez a comparação dos fracassos de seus filhos com os pontos fortes de outras crianças. Creio que esse pequeno teste seja suficiente para a nossa reflexão a respeito de quão importante é a nossa mobilização para a missão que começa em nossa casa. O evangelho que proclamamos para as nossas famílias não está firmado no solo movediço da sabedoria humana. É por isso que a Bíblia associa os montes ao que é permanente, inabalável, eterno. Jesus é a maior prova de um amor verdadeiro. Ele nos diz, registro de João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. A palavra amigo significa alguém muito amado, a quem se está unido por um forte vínculo de afeto pessoal. Uma adolescente não chamava suas amigas para brincar em sua casa. Afinal, aquela cicatriz no rosto de sua mãe era muito feia e poderia causar constrangimento a elas. A mãe, sabiamente, chama a filha para uma conversa e lhe diz: filha, eu sei que você tem vergonha da deformidade que há em meu rosto e por isso não chama suas amigas para uma visita em casa, não é verdade? A filha, cabisbaixa, concordou. E a mãe prosseguiu. Um belo dia, estava estendendo as roupas no quintal, quando me deparei com um incêndio em nossa casa. Temendo pela sua vida, afinal, havia deixado você dormindo no berço. Não pensei duas vezes e imediatamente fui ao seu encontro em meio às chamas. Por um milagre, consegui tomá-la em meus braços, mas no momento em que estava prestes a sair, um pedaço de madeira incandescente se desprendeu do teto, acertando em cheio meu rosto. Eu carregarei essa cicatriz pelo resto da minha vida, mas o mais importante é que você foi salva sem nenhum arranhão. Daquele dia em diante, aquela adolescente fazia questão de apresentar sua mãe às amigas, especialmente para lhes contar a maravilhosa notícia de como foi salva. Para ela, aquela cicatriz se tornou referência viva do quanto era amada por sua mãe. Jesus entregou a vida dele e não foi por estranhos, não foi por desconhecidos, mas foi por pessoas que conhece muito bem, que as conhece pelo nome. Ele se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós. Ele não poderia jamais ficar indiferente diante da nossa necessidade de resgate do pecado, do inferno e da morte. Sua vida foi o preço da nossa liberdade. Esta é a boa notícia de paz e salvação que devemos compartilhar. Se a próxima geração tomasse a decisão de fundamentar sua crença a partir da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, do nosso amor a Cristo e a sua palavra, da nossa prática devocional e vida de oração, do modo como socorremos os necessitados e investimos em missões, estaria firmada na verdade eterna ou se manteria refém da vaidade humana, da atuação de Satanás e do engano do mundo no ardente edifício da desolação e morte? Eu quero concluir dizendo: os contemporâneos de Isaías desprezaram sua mensagem e foram indiferentes ao seu apelo. E 100 anos depois, seus netos e bisnetos pagaram pela negligência dos pais, dos avós, dos bisavós, porque não deram ouvidos à voz do que clamava. A geração seguinte amargou em dor e sofrimento, como prisioneira numa terra estranha, sem qualquer resquício de que um dia
foi o povo forte do Senhor Deus. A Babilônia tomou o reino de Judá em 586 a.C. Por isso, em nome do Departamento da Missão, DM, mas acima de tudo, como servo de Cristo Jesus, conclamo a todos: vamos salvar a próxima geração deste edifício em chamas. Temos o culto, temos a mensagem, pertencemos ao Deus que nos mobiliza para a missão. Que não nos falte coração, amor, paixão pelos perdidos. Não podemos conviver com a ideia de sermos responsáveis por condenar as próximas gerações à terrível maldição de permanecerem nas trevas espirituais. Em termos práticos, neste próximo 27, nesse domingo da coleta, levantar 100 mil reais para o sustento dos projetos do DM é irrisório, é até uma afronta à missão, diante do quanto nós somos abençoados. Quando nos dermos conta de que estamos diante da importância que a próxima geração tem para Deus, podemos não apenas engordar em muito os investimentos para as nossas missões locais, como também nos engajar a partir do ambiente em que estamos inseridos, com o nosso testemunho, com o nosso amor pelos nossos filhos e filhas, para que daqui a 100 anos, ou seja, quando não estivermos mais aqui, essa poderosa influência esteja arraigada no coração dos nossos descendentes. Ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao unigênito Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, e ao Espírito Santo que nos mobiliza para a missão, seja a glória, hoje e pelas próximas gerações. Amém.